Mas eu tenho pensado nesses dias sobre a graça de Jesus Cristo, sobre o tamanho do amor de Deus, e sobre como isso é tão importante, como isso é tão maravilhoso, e como Deus ele se preocupa tanto com isso, o amor, que as pessoas recebam e desfrutem do seu amor. Essa questão de amor é tão importante, que certa feita Jesus, ensinando os seus discípulos, está registrado lá no livro de Mateus, Jesus começa a dizer para eles sobre coisas que devem acontecer nos últimos dias, antes da sua volta. E uma das coisas que Jesus fala para os seus discípulos é o seguinte: o amor de muitos esfriará. Tamanha preocupação de Jesus com relação ao coração dos homens, das pessoas, do que diz respeito ao amor. E lendo aqui, primeira carta do apóstolo João, o capítulo de número 4, a partir do verso 7, João ele começa dizendo o seguinte: amados, estou lendo na Almeida, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. O temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz,
eu amo a Deus, e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Aleluia. Irmãos, essa carta por si só, esses versículos por si só, já dizem tudo o que Deus quer falar conosco hoje. Primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer, e você responda para você mesmo: como é que está o seu amor para com o seu próximo? Como é que está o seu amor para com aquele que, de alguma maneira, faz parte do seu círculo de relacionamento? Seu familiar, os seus amigos do trabalho, os seus amigos do colégio, da faculdade, seus pais, seus filhos, os cônjuges, a sua igreja, a sua família espiritual. Como é que está o seu amor? Porque nesse texto que nós lemos, o verso 8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E é interessante que quando nós ouvimos acerca de amor, nós costumamos achar que o amor pelo qual está sendo referido aqui no texto bíblico, ele é aquele amor de homem para mulher, ou de mulher para homem. É aquele amor baseado em trocas, em barganhas. É aquele amor baseado em necessidades físicas. A Bíblia não está falando deste amor. A Bíblia está falando de um amor altruísta. Um amor que é capaz de enxergar no outro muitos defeitos, mas mesmo enxergando esses defeitos, decide servir, decide amar incondicionalmente. É sobre este amor que a Bíblia está nos ensinando. Este amor que não é descartável, este amor que não descarta as pessoas, este amor que, por conta de algum problema, por conta de alguma desavença, você simplesmente vira as costas e esquece de todo o caminho que já percorrera com este ou com esta. O amor de Deus, e só é capaz de praticar este amor de Deus, nós lemos aqui no texto bíblico, aqueles que foram inundados pelo amor de Deus. Mas pastor, como é que sei que eu fui inundado, que eu recebi o amor de Deus? É simples. Se você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que Deus derramou sobre você o seu amor e você o recebeu. Então não é possível eu ter o amor de Deus derramado dentro de mim, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, e não praticar conforme a palavra de Deus. Eu não posso ter Jesus dentro de mim e ficar fazendo biquinho. Eu não posso ter Jesus dentro de mim
e ficar indiferente com as causas alheias. Ah não, o problema é desse meu irmão mesmo, ele que não quer nada com nada, ele que se vire, ele que cuide da vida dele, eu não mandei ele, Não, se você tem o amor de Deus derramado dentro de você, apesar do seu irmão, apesar do seu familiar, apesar do seu patrão, apesar das demandas ou das crueldades ou de tudo aquilo que façam e que não te agrada, apesar de tudo isso, por conta do amor de Jesus que é derramado em você, então você ama. E o amor aqui não se trata apenas do abraço, do cheiro, da compreensão, do tapinha nas costas. O amor aqui se trata do ensinamento, do discipulado profundo, do ensinamento, da cinta, da direção. O amor aqui também é isso. Eu corrijo porque eu amo e eu não posso deixar você a ir a passos largos pular no precipício. O amor de Deus. Verso 8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que eu mais acho interessante no texto bíblico é que o nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus glorioso. E Ele faz questão de deixar registrado para mim e para você, na sua palavra, isso que nós estamos compartilhando do seu amor. E por que é que Ele fez questão de que isso ficasse registrado de Gênesis a Apocalipse? Para que eu e você, cada dia, nos tornássemos mais parecidos com Jesus. Nós já ouvimos aqui os irmãos dizendo, João, quando foi orar, ele disse 1%, 2%, chegou o final do ano, serão 365% mais parecido com Jesus. O Maurício, quando foi ministrar, ele disse, não, nós precisamos prestar atenção na letra dessa canção, porque Deus quer nos levar a um nível de entendimento, para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. E o que Jesus é, para que eu seja parecido com Ele? Jesus é o próprio amor. Jesus, Ele não tem amor. Jesus é o amor de Deus derramado nos corações dos homens. Jesus é o amor de Deus derramado no meu e no seu coração. Sabe você que, crente, que às vezes porque alguém pisou na bola com você, e você fica com aquela vontade de grudar aquela pessoa pela garganta. Ai, infeliz, miserável. Mas aí passa aquele momento de ira. Está lá você prostrado dizendo, oh Deus, me perdoa. Cuida do meu irmão. Abençoa ele. Ele não vale nada, mas eu amo ele. Aí Jesus fala para ele assim, ele não vale nada, que eu morri por ele. Olha o nada que ele vale. E morri por você também. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós vemos Deus, desde Gênesis a Apocalipse, dizendo, ei, a minha igreja precisa estar inundada de amor. É somente com amor que nós vamos vencer a nós mesmos. É somente inundados de amor que nós vamos conseguir amar a quem precisa ser amado. É somente inundados de amor que nós vamos conseguir liberar perdão e receber perdão de alguém. É somente inundados de amor. Sem o amor nós não vamos dar conta. Se nós permitirmos que o amor se esfrie, como Jesus disse lá em Mateus, se nós permitirmos que este amor seque dentro de nós, nós nos tornaremos como os homens aí fora. Nós viraremos as costas para quem precisa. Dentro de casa nós nos tornaremos frios, apáticos, indiferentes com as demandas uns dos outros. E Jesus, Ele não se alegra com isso.
Jesus quer a sua igreja viva, amando e derramando amor, para que as pessoas entendam: Jesus é o amor de Deus derramado nos nossos corações. Você está me entendendo, irmão? Você quer ver uma coisa interessante? Lá em Gênesis, no capítulo 18, os anjos de Deus se apresentam diante de Abraão. E os anjos naquele dia vieram trazer uma mensagem para Abraão. E a mensagem que os anjos vieram trazer a Abraão foi o seguinte: nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Nós vamos acabar com essas cidades. Pensa. Imagine, irmão. Você está na sua casa, sentado lendo a Bíblia, ou pensando, ou contando as estrelas do céu, você crente, cheio do Espírito Santo. De repente chega um anjo teofânico. Sabe o que é teofânico, irmão? Depois você vem na terça-feira que o Wellington te explica. E aí, esse anjo se apresenta diante do Senhor, diante do Abraão, ou diante de você, e fala assim: então, prepara a sua casa, cuida da sua família, porque eu vou destruir São Paulo. Ei, irmão, como é que você se portaria? Primeira coisa que você ia pensar: pô, como assim destruir? Mas Deus não é Deus de amor? Como assim acabar? E é interessante que o texto narra que Abraão começa a conversar com esses homens, com muito temor. E Abraão começa a dizer: olha, se nessa cidade tiver 10 justos, 10, você destruiria a cidade? Sabe o que o anjo diz para ele? Por amor, por quê? Por amor aos 10, não destruiria. Aí Abraão: meu senhor, me perdoe, desculpe, mas e se não tiver 10, tiver 5? Se tiver 5 justos, você vai destruir a cidade? Sabe o que o anjo de Deus diz? Por amor aos 5, eu não destruirei. O que eu entendo com isso? Eu gostaria que você entendesse que Jesus quer que nós nos tornemos mais parecidos com Ele, cheios de amor, embriagados de amor, tomados do amor, para livrar muita gente que, se não for alcançada por Jesus, será destruída. Olha o seu entorno, irmão. Olha o seu vizinho. Às vezes eu chego na rua onde moro e fico observando alguns vizinhos. E eu observo e falo: meu Deus, como pode ser tão cego espiritual? Obrigado, Rogério. Faltou limão, hein? Como pode ser tão cegos espiritual? Como não podem discernir? Crianças ouvindo coisas, músicas, barbaridades, dançando de uma maneira totalmente adorando a um Deus. Por um outro lado, jovens se drogando, bebendo, fumando uma série de coisas que nem sabe para que aquilo serve, adorando um tipo de Deus. E como é que essas pessoas não serão destruídas? Se eu e você, se nós, a igreja, embriagados deste amor, tomados deste amor, intercedermos assim como Abraão ao nosso Deus. Deus é amor. Tem um outro texto bíblico que fala que, por amor ao seu servo José, Deus abençoa até as pessoas ímpias. Por que é que Deus abençoa os ímpios? Porque Ele amava
José. Por amor à sua vida, que o ama incondicionalmente, que prioriza, Deus vai poupar alguém que ainda não teve o encontro com Jesus, através da sua vida. Então, às vezes, nós queremos ganhar um familiar, nós queremos falar de Jesus para um familiar, queremos pregar de Jesus para um familiar, mas nós não amamos, mas as nossas atitudes não demonstram amor para com Jesus. Nós somos cheios de presepada, nós somos cheios de BOs, nós devemos todo mundo, não temos bom testemunho. Como é que eu vou ganhar as pessoas para Jesus desse jeito? Mas quando eu sou tomado pelo amor de Deus, quando esse amor entra em mim, então eu começo agora a acertar todas as minhas coisas, porque eu preciso glorificar o meu Jesus através da minha vida e demonstrar este amor incondicional ao próximo, porque eu já estou garantido. Você já está garantido. Se Jesus vir hoje e disser que vai destruir São Paulo, irmão, nós já estamos garantidos, sim ou não? Você que não falou nada, está na dúvida? Hoje é o dia. Se garanta. Mas eu não posso ser irresponsável e dizer, não, já que eu estou garantido, cada um que cuide dos seus patuá. Não. Eu preciso me inundar cada vez mais deste amor, com as minhas ações, com tudo aquilo que o meu entendimento me proporciona. Eu não posso simplesmente desenvolver um estilo de vida aqui dentro dessas quatro paredes, dar glória a Deus, falar aleluia, mas sair aí fora e ser todo presepado, cheio de BO. As pessoas não vão lhe dar crédito, elas não verão Jesus em você. Irmão, as pessoas não veem Jesus em você quando você fala línguas estranhas, quando você traz um revelamento. Não, as pessoas veem Jesus dentro de você quando você decide ser um homem e uma mulher íntegra, quando você decide ser uma mulher sábia dentro da sua casa, quando você decide ser um jovem autêntico e firmado nos caminhos do Senhor. É a partir daí que as pessoas vão olhar para você e vão falar, eu quero esse Jesus que está dentro de você. Porque hoje, se você for olhar, irmão, cada vez mais está se tornando raridade ter alguém íntegra, santa, temente a Deus. E integridade e santidade aqui não está dizendo o tempo que você passa dentro de uma igreja, mas é o tempo que você passa fora dela, mas não dando ouvido aos demônios, ao mundo que a todo instante está jogando palavras na sua mente para te corromper. Amor. Deus, por amor a José, Deus abençoou até as pessoas ímpias. O Egito ia acabar, a fome ia matar todo mundo. Então José é vendido para o Egito, se torna o governador do Egito, e por conta da sabedoria que Deus deu àquele homem poupa a terra, para que não morra de fome. Por amor a José, Deus poupou o Egito e todas aquelas cidades em volta. Por amor a você, Deus quer salvar a sua família. Por amor a você, Deus quer salvar o seu patrão. Por amor a você, Deus quer transformar tantas vidas. Então hoje é um dia, irmão, de você se fazer essa pergunta: qual tem sido meu nível de amor? Meu amor está baseado naquilo que o outro pode me dar? Meu amor está baseado nas respostas que o outro pode me dar? Ou o meu amor está em Jesus, porque Jesus é o verdadeiro amor? Quando o nosso amor está baseado em Jesus, irmãos, tudo que nós fazemos é para Ele, para a glória dEle, para a honra dEle. Quando eu não deixo atrasar as minhas contas, por amor a Jesus, eu estou dando uma mensagem no mundo espiritual. Não atrasei as minhas contas simplesmente porque eu sou um desleixado, não, porque eu amo a Jesus e preciso ter uma vida íntegra. As pessoas precisam olhar para mim
Quando eu não fico devendo o vizinho, o irmão na igreja, ele precisa olhar para mim e ver, não, é um homem íntegro, é uma mulher íntegra. E não é porque é íntegro, porque tem um cara, não, é porque ama Jesus. Porque quem não tem o amor de Deus não está nem aí com o outro, não está nem aí com o que o outro pensa. E acredite, irmão, eu já vi gente dentro da igreja, aqui não, aqui é tudo santo, dizia assim, não estou nem aí com o que falem de mim, que pensem de mim, estou nem aí. Irmão, se você não está nem aí com o que pense de você, é provável que você não está nem aí se essa alma vai para o inferno, porque uma má atitude sua pode levar muita gente para o inferno. Você está aí comigo? Amém? Um outro versículo que nós lemos aqui, eu quero concluir com ele. Os noivos querem cortar o bolo, e você não pode ir embora sem comer um pedaço de bolo. É ou não é? O versículo diz que no amor não há temor, e que o verdadeiro amor lança fora o medo. Como humanos falhos que somos, pecadores, constantemente, irmãos, a gente se encontra em situações que nos geram medo, sim ou não? É o medo de ficar desempregado, é o medo de não conseguir honrar com as contas, é o medo de não poder dar uma qualidade de vida para a família, é o medo de ficar doente, é o medo de não alcançar os objetivos, é o medo de receber um não, uma porta na cara. Constantemente nós desenvolvemos medo, isso faz parte da vida do ser humano. Mas o texto bíblico diz que o amor, Jesus, lança fora todo o medo. Às vezes eu sinto muito medo. Às vezes eu preciso correr para o meu quarto, fechar a porta e falar: Jesus, eu estou com medo. Medo de não dar conta, medo de fracassar, medo de falhar, medo de expor a igreja, medo de expor o nome de Jesus. Mas quando entro dentro do meu quarto e fecho a porta, o verdadeiro amor chamado Jesus Cristo, ele inunda dentro de mim, de tal forma que não há mais espaços para os medos. Então o verdadeiro amor começa a lançar fora todo o medo. O medo de ter que evangelizar alguém dizer não, esse medo vai embora. O medo de investir tudo que tenho, os meus recursos para salvar alguém, e esse alguém não está dando a mínima, ele vai embora. Agora não se trata de mim, se trata do verdadeiro amor chamado Jesus Cristo. Eu não sei quais têm sido os seus medos, mas o que eu sei, posso afirmar com toda certeza hoje para você, que se você permitir que Jesus inunde o seu coração, não vai mais haver espaço para medos. E mesmo em que algum momento eles vierem, você vai se recordar da palavra de Deus e vai correr para os pés de Jesus. Deus neste dia quer nos inundar do seu amor. E eu gostaria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Deus é o próprio amor. Jesus é a revelação enviada de Deus, o amor de Deus para nós. O Espírito Santo em nós, derramado em nós, testifica este amor.
Então, neste dia, nesta hora, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Não seja roubado, não. Tem gente aqui entre nós que está com medo, está tenso, está preocupado. Deixa eu dizer algo para você, problema nenhum com isso. Isso é inerente do ser humano. Mas você veio aqui hoje para saber mais uma vez que Deus é amor. Jesus é a expressão viva do amor de Deus. E o Espírito Santo derramado sobre nós é quem testifica tudo isso. Então, nesse momento que nós vamos orar, feche teus olhos, coloque a sua mão aí na altura do seu coração. Permita que o Espírito Santo, ele vivifique o seu espírito. Ele toque em você. Ele comece a afirmar e reafirmar que você é nascido de Deus. Apesar de você, apesar dos seus erros, dos seus fracassos, das suas falhas, apesar dos medos, Jesus te ama. Jesus te ama, você é nascido de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus, a Bíblia diz, vence. Todo aquele que é nascido de Deus, nós nascemos de Deus. Observe que a Bíblia diz que não foi você quem o escolheu, foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem me escolheu, e nos escolhendo, Ele derramou do seu amor sobre nós. Antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe, a Bíblia diz que Ele já nos conhecia, Ele já te conhecia. Antes mesmo de você se enveredar por esse caminho que você está caminhando, Jesus já te conhecia, cara. Jesus já sabia. E Ele quer hoje pegar nas suas mãos, Ele quer pegar nas suas mãos, Ele quer dizer para você, ei filho, ei filha, permita-me inundar com o meu amor, permita-me te encher com o meu amor, permita a fazer diferente. Observe que você não tem esse poder, essa capacidade de encher de amor, é Deus quem te enche. É o Espírito que derrama sobre você. A única coisa que te cabe é dar respostas de fé para isso. Então, com a sua fé, com as suas ações e atitudes, demonstrando fé, então, Deus, Ele nos inunda do seu amor. E começa a testar em nós, a certificar em nós, a garantir em nós, que somos amados de Deus. Ele te amou primeiro. Você é amado, você é filho amado, filha amada. Chegou um tempo de viver essa verdade. Chegou um tempo de você abrir mão das mentiras de Satanás sobre a sua vida e começar a viver a verdade da palavra de Deus. Então, por ser amado, eu vou amar. Por ser amado, eu vou dar respostas de amor. Por ser amado, então eu vou procurar entrar no caminho do amor. Hoje é o dia. Esse momento é a hora. Fale com o Senhor aí. Enquanto nós cantamos a canção aqui, é uma oportunidade para você se derramar. Quando nós somos inundados do amor de Deus, vem sobre nós uma coragem tamanha, porque a Bíblia diz que o amor
lança fora o medo, lança fora o temor. Então, a ausência de temor, o que cabe dentro de nós agora é confiança, é alegria, é autoridade. O que nos cabe agora é entendermos que sim, nós podemos ser corajosos ao ponto de pedirmos perdão, nos derramarmos, nos quebrantarmos. Esse é o tempo.